O Tesouro Nacional vai lançar em março um investimento mais rentável do que a caderneta de poupança, com aplicação a partir de R$ 1 e resgate 24 horas por dia. O chamado Tesouro Reserva vai focar em investidores que buscam simplicidade e previsibilidade para guardar dinheiro. A aplicação será indexada à taxa básica de juros, a Selic, que hoje está em 15% ao ano, com rentabilidade diária, ao contrário da poupança que rende mensalmente. Segundo o Tesouro Nacional, o título vai ser oferecido junto com a nova plataforma do Tesouro Direto, que estará disponível 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Bom, e para a gente entender então, as vantagens desse novo modelo, se de fato é uma boa oportunidade ou não para o investidor, eu converso agora com o economista Miguel Daoud. Miguel, bom dia, obrigado por estar com a gente aqui nessa sexta-feira. Bom dia, Jonathan, é um prazer estar aqui. Miguel, e aí, hein? Essa nova modalidade de fato é uma boa opção para o investidor, principalmente aquela pessoa que não tem tanto conhecimento, quer fazer algo mais simples, algo que ela consiga de fato saber o que está fazendo e com segurança? É excelente, Jonathan, é excelente essa oportunidade que o governo está dando para os pequenos poupadores de ter acesso a investimentos que rendem mais que a poupança. Agora, o importante é a gente saber qual é o milagre, Por que isso está acontecendo? Isso não acontece por acaso, acontece porque o governo, o próprio Banco Central, o governo e o Banco Central estão mudando a estrutura de financiamento no Brasil. Porque com uma taxa de juros muito alta, que nós temos, nós percebemos no dia a dia a grande dificuldade que as empresas têm de se endividarem para poder manter a sua atividade. Então, o governo está procurando outros mecanismos. E este, especificamente, está voltado para o financiamento habitacional. O que ocorre? Hoje, a poupança ela é utilizada para financiar imóveis. Só que ocorre que a poupança ela tem volatilidade. Quando a taxa Selic cai, ou sobe, você tem mais entradas ou menos saídas dentro do fundo. E isso prejudica o financiamento de longo prazo da habitacional. Então, o que o governo vai dizer? A partir de agora, eu vou utilizar os depósitos compulsórios. Depósito compulsório são recursos que o governo tira do mercado para enxugar a liquidez, para controlar a inflação. E esses recursos ficam parados no Banco Central, muitos deles sem remuneração. Então, o governo vai pretender usar esses recursos dos depósitos compulsórios, que são recursos que são esses depósitos feitos pelos bancos, para financiar hoje parte da atividade imobiliária. E com isso, como o governo, Jonathan, olha só o nosso destino, Como o governo é o maior tomador de dinheiro, o governo é o maior endividado, Nós estamos falando aqui, tem muita gente que está nos assistindo. Se isso te der um alento, evidente que não dá, mas o governo ele está muito mais endividado que o brasileiro. Então, o que ele precisa? Ele precisa de dinheiro para financiar essa dívida. Então, o que ele vai fazer? Com isso, ele oferecendo esse investimento, fica muito mais fácil, fica barato, você tem liquidez diária. A poupança, você tinha que, para ter a rentabilidade, você tinha que esperar o aniversário, E se você tirasse antes, você perderia a rentabilidade, e esse não, você tem a rentabilidade diária pela Selic. Então, é um excelente investimento, mas esse modelo está dentro de um conjunto de estruturas que o governo está montando para ele poder ter acesso a mais recursos, porque esse recurso, evidentemente, vai ser emprestado para o governo, e é um investimento totalmente seguro. E com isso, você tem essa oportunidade. Então, eu acho que aqueles que não têm familiaridade com como fazer, procurem fazer isso, porque, sem dúvida nenhuma, para você será a melhor alternativa. Você tem rendimento diário e pode tirar o dinheiro a hora que você quiser, quando você quiser,
computando até essa retirada a sua rentabilidade. Tem imposto de renda, né? Coisa que a poupança não tem. Só que o imposto de renda, mesmo fazendo os cálculos disso com o imposto, ainda sai muito mais vantajoso, quer dizer, bem vantajoso você aplicar nesse novo investimento do governo. O governo faz isso para começar a reestruturar, que no mercado, no jargão, né, econômico, é o funding, quer dizer, você tem que dar estrutura para aquilo que você vai financiar. Então, ele está mudando isso e introduz esse tipo de poupança para o pequeno investidor, para exatamente ajudá-lo a financiar a sua dívida. Miguel, agora para quem está em casa, né? Para a gente já começar a fazer contas aí, de tirar o dinheirinho que está ali guardado na poupança, colocar nesse, qual é a conta que a gente tem que fazer, né? Multiplica por quanto? É por 15, que é hoje realmente a taxa Selic, ou seria um pouco menos? Hoje a taxa Selic, vamos considerar aí 13,25, né? Seria uma taxa, não, a taxa está em torno, a taxa Selic, como eu estou aqui, como a taxa Selic vai entrar, esse fundo, vai começar a funcionar em março, lá em março, provavelmente em março vai ter uma queda da taxa Selic e ela vai estar um pouco menos de 15%, né? E aí você tem essa aplicação diária, quer dizer, a taxa Selic é 15% ao ano, né? Aí você teria ela rateada pelos dias que você deixou o dinheiro nessa aplicação. Exato. É sempre a taxa atual. É sempre a taxa atual. E como fazer a média, né? Fazer a média. Mas, Jonathan, vale a pena, viu? Vale a pena, né? Porque hoje o grande problema que nós temos, que é o problema de todos, é pouco dinheiro. E quando você tem pouco dinheiro, às vezes te dá uma folguinha de caixa. Então, para não deixar esse dinheiro parado, você coloca ali. Então, por menos que ele tenha uma rentabilidade em relação ao tempo que você vai deixar o dinheiro disponível, pelo menos ele está rendendo alguma coisa. Então, eu vejo essa possibilidade muito interessante. Eu acho que você, né, que também pensa como, bom, eu preciso guardar um dinheiro, a gente só pensa, né, vai guardar mesmo que é bom, não guarda. E você tendo a oportunidade, você faça essa alternativa que é muito boa. Agora, é evidente, se você tem mais dinheiro, você pode fazer outros investimentos, né? Como um CDB, participar de fundos, né? Evidente, com bancos bons, né? Não adianta o banco vir te oferecer uma taxa de lá em cima, como o Banco Master ofereceu, e aí dá no que deu, né? Nesse terror que nós estamos vivendo, que muita gente perdeu, né? Agora, sempre com medimento. A palavra é essa. E olha, a questão do dinheiro é uma arte você se relacionar com ele. Você ganha muito mais dinheiro economizando, evitando exagero. Aplica o dinheiro. Agora, não deixe o dinheiro torná-lo escravo, porque tem muita gente que é um absurdo, economiza tudo. O dinheiro foi feito para trazer felicidade, então você tem que conviver com o dinheiro te dando felicidade. Então, quem pode aplicar de uma forma, aplica. Quem puder comprar mais barato alguma coisa, compre, mas não deixe que o dinheiro te escravize. Exatamente. Então, essa é uma alternativa. Pois é, realmente, não deixar ali, a pessoa às vezes até tem uma boa quantia guardada e a pessoa não viaja, não aproveita a vida, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Não pode sair gastando tudo para depois também ficar endividado, mas também não pode deixar de viver porque aí está com medo, né? Preciso guardar muito dinheiro para depois fazer o que com esse dinheiro? Essa pessoa até morre e nem consegue aproveitar das economias, né, que fez ao longo da vida. Agora, Miguel, você tocou num ponto importante, né? Hoje a poupança, ela é a principal fonte de financiamento do mercado imobiliário, principalmente ali para a classe média, né? Só que o rendimento da poupança é baixinho. Por isso que a taxa do crédito imobiliário também não é tão alta. Com essa nova poupança aí, o crédito imobiliário também vai ficar mais caro do que já está? Olha, não é para ficar, né? Por quê? Qual é o pensamento do governo? O governo vai lançar
em paralelo, espero que se faça isso, ao lançamento dessa poupança, ele vai dar a oportunidade para que os bancos, né, usem os depósitos compulsórios. Os depósitos compulsórios é uma estratégia que o governo usa para conter a inflação, em que todo o dinheiro que está em circulação no mercado, ele recolhe uma parte desse dinheiro, deixa no Banco Central, que é exatamente porque a expansão do dinheiro faz consumo, e o consumo, se não tem produto, faz inflação. Então, é um dos instrumentos para combater a inflação. Então, ele vai usar esses depósitos compulsórios, por exemplo, o depósito à vista, né, que é dinheiro que fica na conta, que vai para o compulsório, ele, parado no Banco Central, ele não tem remuneração, o Banco Central não remunera. Então, esse recurso, a ideia é que parte dele vá para o crédito imobiliário. Então, aí talvez você consiga ter um crédito imobiliário não muito mais barato do que tem agora, mas até mais em conta. Por exemplo, como é que o governo hoje financia a agricultura familiar? É exatamente com esse recurso do depósito compulsório dos depósitos à vista, né? Então, são mecanismos que o governo começa a mudar, porque não tem dinheiro para tudo, Jonas. Hoje, infelizmente, o Brasil vai conviver com uma taxa de juros muito alta, né? Por muito tempo. Nós estamos falando que o juros só vai passar a ter um dígito em 2029. Então, até lá, a vida precisa continuar, a economia precisa continuar. Então, está se fazendo uma reestruturação no sistema de funding, de como você empresta dinheiro, exatamente para incentivar mais o financiamento de habitação e o governo ter dinheiro também para financiar a sua dívida. Então, pode ser que num primeiro momento, até que ocorra uma adaptação, você tenha um aumento, mas não é para aumentar o custo do financiamento habitacional. E nem faltar dinheiro. Exato. A ver o que acontece, então, a partir de março, a expectativa para o lançamento da nova poupança, rendendo mais aí para quem, de fato, conseguir ter um dinheirinho, separar esse dinheiro e aplicar aí esses recursos. Miguel Daúde, obrigado. Bom feriado de carnaval para você, viu? Eu que agradeço. Jonathan, um abraço a você e um abraço a todos que estão nos assistindo. Obrigado.